Vamos retomar a nossa leitura expositiva do livro de Atos. Hoje uma continuidade, do capítulo 18, de 1 a 17. Nós fizemos uma parte da semana retrasada, o último dia de live, e hoje a gente vai dar continuidade para essa passagem do versículo 1 ao 17, tá bom? Lembra que nós estamos viajando com Paulo na sua segunda viagem missionária. Passamos ali com ele, vamos lá, em algumas cidades, desde aqui, da onde ele sai, de Antioquia, sua base missionária, e passa por essa região toda, essa setinha aqui, a roxinha, tá vendo? Aí Listra, Derbe, Cônio, Antioquia da Pisídia, Troade, aqui, a cidade de Filipos. Lembra que essa região é da Macedônia, atual Europa. Aí em Tessalônica, onde ele é perseguido, Paulo tem que fugir aqui de Tessalônica, foge para Bereia. Os judeus que estavam perseguindo Paulo vão para Bereia perseguir Paulo, e ele tem que fugir de Bereia e vai para Atenas, aqui embaixo. E de Atenas, então, depois ele vai para a cidade de Corinto. É onde nós estamos. Nós estamos viajando com Paulo justamente agora. Estamos em Corinto, na cidade de Corinto com Paulo, tá bom? Falamos isso de Corinto um pouquinho na semana da última live. Depois ele vai para Éfeso, tá? Justamente essa cidade de Éfeso aqui, que é a tua carta que você tem de Paulo aos Efésios, aos moradores de Éfeso, aos Efésios. Depois de Éfeso ele vai retornando para casa, navega, vai para Cesareia, Jerusalém, e de Jerusalém ele volta para sua base missionária aqui em cima, em Antioquia da Síria. Essa é a segunda viagem, a gente está para terminar isso aí ainda na semana que vem, tá bom? Então, voltando aqui, nós estamos com Paulo em Corinto, certo? Vamos retomar aqui rapidinho, lembrando que Corinto é uma cidade importante. Ela era, na época que Paulo estava ali em Corinto, capital da província romana chamada Acaia, tá bom? Então, uma cidade extremamente importante, portuária, estratégica em vários sentidos. A gente já conversou um pouquinho sobre ela. Versículo 1. Depois disso, deixando Atenas, Paulo foi a Corinto. Lá encontrou um judeu chamado Áquila, natural do Ponto, recentemente chegado da Itália, com Priscila, sua mulher. Então, Priscila e Áquila, um casal que moravam ali na Itália, e eles são obrigados, nós vamos ver aqui porque, a ir para a cidade de Corinto. Ou, na verdade, sair do lugar onde eles estavam, e por algum motivo eles pararam ali na cidade de Corinto, cidade na qual Paulo encontrou esse casal, e Paulo vai discipular Priscila e Áquila, tá certo? Por que eles foram parar em Corinto? Porque o imperador Cláudio havia decretado que todos os judeus deviam sair de Roma. Paulo aproximou-se deles. Lembra que nós falamos aqui o que significa essa aproximação? Significa que Paulo começa a pregar o Evangelho a Priscila e Áquila, ensinar o Evangelho, ensinar que Jesus é o Cristo, ensinar que Jesus é o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, dos Salmos, dos profetas, da lei. Então ele começa a discipular Priscila e Áquila. E como tinham o mesmo ofício, o mesmo trabalho, a mesma profissão, vamos dizer assim, melhor, Paulo tinha a mesma profissão desse casal, que era fabricar tendas, Eles eram fabricantes de tendas, e Paulo também trabalhou com isso. Então, como eles tinham o mesmo ofício, Paulo passou a morar com eles e ali trabalhava com eles. O ofício deles era, então, fabricação de tendas. Lembra que por um período, que nós não sabemos exatamente quanto tempo que Paulo fica em Corinto, ele fica sem receber sustento ali, e ele tem que trabalhar alternativamente para poder levantar sustento e continuar sua obra missionária ali. Tá? E isso porque ele não quis receber sustento da igreja de Corinto, algo extremamente importante. Por que Paulo fez isso? Temos que entender a questão sociocultural e o que acontecia na cidade de Corinto para Paulo rejeitar um direito que era dele, um direito de ser sustentado pelo Evangelho, por pregar e ensinar o Evangelho, tá bom?
Todos os sábados, Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Quando Silas e Timóteo, olha lá, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia ali em Corinto, Paulo se entregou totalmente à palavra. Então, Paulo deixa de trabalhar com fabricação de tenda e ele agora se entrega integralmente à pregação do Evangelho. Por que será que Paulo pôde fazer isso no momento que Silas e Timóteo chegam da Macedônia? Vamos ver para você entender que interessante. Quando Paulo escreve a segunda carta dele que nós temos na nossa Bíblia, aos Coríntios, depois dessa viagem aqui, ele fica aqui em Corinto 1 ano e meio. Depois ele vai embora. Depois de algum tempo, Paulo escreve cartas para a igreja de Corinto. Na sua segunda carta, ele fala alguma coisa relacionada a isso aqui que está acontecendo. Ó. Em 2 Coríntios 11, diz assim no versículo 7. Paulo fala assim: será que cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que vocês fossem exaltados, visto que lhes anunciei o evangelho de Deus sem cobrar nada? Então, Paulo, gente, aqui é uma questão complicada, nós não temos como analisar esse texto aqui. Só estou mostrando que isso se refere ali ao momento que Paulo está vivendo ali em Corinto, depois de alguns anos. Ele vai escrever e lembrar a cidade, né, a igreja de Corinto, a respeito disso. Por quê? Porque tinham pessoas ali que falavam, alguns estudiosos falam que Paulo não quis receber sustento de Corinto para não ficar nas mãos da elite de Corinto e ele ficar ali devendo favores para uma sociedade que vivia de favores. E Paulo então seria tolhido de falar a verdade naquela igreja e confrontar o pecado daquela igreja. Então ele prefere não ter o seu sustento de Corinto, pregar a eles sem cobrar nada, e eles não gostaram, porque eles queriam de alguma forma honrar Paulo, sustentar Paulo, mas Paulo falou: não, aqui não vai dar certo isso. E o que ele vai fazer? Fazer tenda com Priscila e Áquila, até o momento que ele pode ficar integralmente no ministério na cidade de Corinto. Quando ele pode? Olha lá. E ele fala assim: tirei de outras igrejas o meu salário. Então, em vez dele tirar o salário dele, né, a recompensa do trabalho, o sustento dele da igreja de Corinto, ele tira isso de outras igrejas que ele tinha fundado para poder servir vocês, coríntios, né? E estando entre vocês, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, olha que interessante, quando vieram da Macedônia, quem que veio da Macedônia? Silas e Timóteo chegaram da Macedônia. Então Paulo está falando, lembra que quando Silas, Timóteo e outros irmãos que chegaram com eles, chegaram da Macedônia, eles supriram as minhas necessidades, supriram o que me faltava. Em tudo me guardei e me guardarei de ser pesado a vocês. Então, quando Silas e Timóteo chegam, ele chega com sustento, com suprimento das necessidades de Paulo, ao ponto de deixar Paulo livre novamente para exercer o seu ministério de pregação e de testemunhar o evangelho às pessoas. Tá certo? Então, isso é algo interessante que acontece. E ele vai, então, dar a sua atenção para a palavra, testemunhando aos judeus. Olha lá, de novo a ênfase que eu tenho falado, que Jesus é o Cristo. A essência da pregação de Paulo, portanto, é mostrar que Jesus, o Jesus que era o Verbo, que se encarnou, que nasceu em Belém, né? Que viveu em Nazaré, que este Jesus, o Nazareno, ele é o escolhido de Deus, o Cristo, né? O rei descendente de Davi, o filho de Davi, a semente da mulher prometida lá em Gênesis. Ele é o Cristo e Paulo está dando a sua vida para ensinar, provar e anunciar essa verdade às pessoas ali. Nós paramos aqui, então vamos retomar. Deixa eu tirar aqui.
E diz assim: como eles se opuseram e blasfemaram. Então, quando Paulo está pregando na sinagoga, alguns judeus se opõem à pregação de Paulo e blasfemam. Paulo faz o que? Ele sacode as roupas, né? Bate as roupas ali, o pó, como se faz, os discípulos também foi ensinado por Jesus, bater a sandália, o pó da sandália, né? Que é um tipo de rompimento, ou considerar o outro indigno para a mensagem que ele está portando. Há um rompimento com aquelas pessoas. Então faz o seguinte, né? Vocês são responsáveis pela condenação de vocês. E é isso que Paulo vai falar, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Eu estou limpo dele e a partir de agora eu vou para os gentios. O que Paulo mostra para a gente? A igreja tem uma responsabilidade de anunciar o evangelho. Nós não temos a responsabilidade de convencer as pessoas que o evangelho é verdade, de convencer as pessoas de que o que nós estamos pregando é a verdade. Não é nosso trabalho. O nosso trabalho é anunciar o evangelho. Se essas pessoas acreditarem no evangelho, elas são salvas pelo evangelho. Se elas rejeitarem o evangelho, o sangue delas caia sobre a cabeça delas. Elas são responsáveis pela condenação por rejeitar a salvação anunciada em Cristo Jesus. Nós não podemos deixar de anunciar, porque senão nós podemos ser cobrados do sangue das pessoas que nós não pregamos e não anunciamos o evangelho. Então Paulo deixa claro, a minha parte eu fiz. Eu falei para vocês que Jesus é o Cristo, eu estou testemunhando, mostrando para vocês na Escritura. Vocês não querem, estão se opondo, blasfemando contra essa verdade de Deus, que o sangue de vocês caia sobre a cabeça de vocês. Saindo dali, da sinagoga, Paulo entra na casa de um homem chamado Tício Justo, que era temente a Deus. A casa dele ficava do lado da sinagoga. Paulo não fugiu, não fez questão de ir longe da sinagoga. Lembra que na Tessalônica, em outros lugares, ele corre risco constante de vida, de açoitamentos, de prisões. E aqui em Corinto ele não vai fugir, ele vai ficar próximo ali, ele vai se sustentar firme para pregar o evangelho, ficar o tempo que for necessário, que Deus quer que ele fique ali. E nós vamos ver como Deus sustenta e fala com Paulo nessa missão dele de maior permanência na cidade de Corinto, né? Então ele vai para uma casa do lado da sinagoga. Crispo, o chefe da sinagoga, ele creu no Senhor, ele acreditou que Jesus é o Cristo, ele acreditou no testemunho de Paulo. Ele e toda a casa dele, com toda a sua casa. Também muitos dos coríntios, ouvindo a pregação de Paulo, creram e foram batizados. Gentios que adoravam a Deus aceitaram o evangelho. Estar perto da sinagoga dá a Paulo acesso a outros que poderiam se tornar parte dessa igreja nos lares. É provável que a proximidade da igreja tenha irritado ainda mais os líderes da sinagoga. Crispo era um dos líderes, a sinagoga tinha outros líderes ali, um chefe, né? Crispo era o líder da sinagoga que inicialmente talvez tenha permitido que Paulo falasse ali. Ele foi expulso quando se tornou cristão, tá certo? Então Crispo, ao aceitar o evangelho, ele também começa a ser perseguido pelos judeus ali da sinagoga. Certa noite, Paulo teve uma visão. Por mais de uma vez, Jesus ressurreto aparece para Paulo, para falar com Paulo, confortar. E essa é uma das vezes que Paulo estava ali em Corinto, então, e numa noite ele tem uma visão de Jesus ressurreto, e Jesus ressurreto fala com ele, e fala o seguinte: Paulo, não fique com medo, não tenha medo. Pelo contrário, fale e não fique calado. Paulo, não tenha medo, continue pregando o evangelho. Continue anunciando que eu sou o Cristo. Continue testemunhando o que você tem que fazer, né? Então não se cale, não tenha medo, porque eu estou com você
e ninguém ousará lhe fazer mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Essa promessa de Jesus estava vinculada à cidade de Corinto naquele momento, porque nós sabemos que em outros lugares muitos males aconteceram na vida de Paulo. Mas aqui Jesus deixa claro que não era para ele parar, não era para ele ter medo, que ele não ia morrer. Essa é a grande questão, né? E não era para ele fugir, como ele fez em Tessalônica, porque Paulo teve que fugir de Tessalônica, ele teve que fugir de Bereia. E aqui Jesus fala, olha Paulo, dessa vez aguenta firme aí, não é para ir embora, tem perseguição, mas fique em paz aí que eu estou aqui com você, você não vai morrer, não vão pegar você, tem muito povo meu nessa cidade, esse povo vai cuidar de você, eu vou mobilizar o meu povo, a minha igreja, para cuidar de você, Paulo, e você vai continuar em Corinto até que eu dê uma segunda ordem para você ir embora daqui, né? Então Jesus tem essa fala direta com Paulo para que ele permaneça para cumprir a sua tarefa, a sua missão na cidade de Corinto. Dessa forma, óbvio, né? Assim, Paulo permaneceu em Corinto. 1 ano e 6 meses ele ficou ali, ensinando entre eles a palavra de Deus, sem ser morto, né? Sem acontecer coisas trágicas ali, trágicas porque Jesus falou, fica, porque aqui tem muito povo, ninguém vai te ousar fazer mal. Paulo continua falando do tempo que for necessário, que ele ia saber, né? O quanto tempo ele teria que ficar ali em Corinto. Quando Galho era procônsul da Acaia, lembra que Corinto é a capital da província de Acaia, uma província romana chamada Acaia. Então, quando esse Galho aqui era um líder romano na província, né, um governador na província da Acaia, os judeus que não gostavam de Paulo, que não queriam ouvir o evangelho, de comum acordo se levantaram contra Paulo e o levaram ao tribunal. Vamos fazer o seguinte, vamos levar Paulo para o tribunal, vamos levar ele lá para Galho, que é um representante da justiça romana, né, de César. E eles falaram para Galho o seguinte, olha Galho, este homem, esse Paulo aqui, ó, ele quer convencer as pessoas, ele quer persuadir as pessoas a adorar a Deus de um modo contrário à lei. Então, na visão dos judeus, a acusação era que Paulo estava ensinando a adorar a Deus de um jeito que era contrária à Torá, a lei, ao Antigo Testamento. E, na verdade, não era isso, é o contrário. Paulo estava constantemente mostrando que Jesus era o cumprimento total e pleno da lei. Mas eles não entendiam isso. Então, tentaram acusar Paulo diante de um tribunal ali romano. O apóstolo Paulo, né, havia incitado a ira dos judeus de outros lugares. Mas os judeus de Corinto apresentam uma acusação formal contra ele diante da autoridade mais elevada da região, da Acaia. É possível que considerem sua mensagem blasfematória, mas a mensagem cristã foi responsável pelos problemas recentes dos judeus em Roma. Lembra que há uma grande probabilidade do imperador mandar os judeus embora de Roma, inclusive Priscila e Áquila tiveram que sair de lá nessa época, porque existia uma discussão em torno de um Cristo, né? Falado de forma diferente ali, mas que há uma grande probabilidade de uma confusão causada em torno da pessoa de Cristo, e isso tumultuou tanto a cidade de Roma que o imperador expulsou tudo quanto é judeu de lá. Então, essas controvérsias, né, impactavam a sociedade, a estrutura dos judeus, né, e também o Império Romano se incomodava com isso, tá certo? Então, talvez eles tenham medo, esses judeus, de que haja repercussões semelhantes ali em Corinto. Quer dizer, se ele continuar falando desse Cristo aqui, a gente continuar discutindo, vai acontecer a mesma coisa, eles podem expulsar a gente de Corinto, o Império Romano não vai querer judeu aqui, vai atrapalhar a nossa vida. Por essa razão, é possível que queiram esses judeus distanciar-se, né, aos olhos romanos da pessoa de Paulo, com sua pregação de que Jesus é o Messias. E o que está acontecendo aqui? Os judeus falam assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tem nada a ver com Paulo.
A gente não tem nada a ver com a pregação dele. A gente não tem nada a ver com ele falando aí que Jesus é o Messias. Não tem a ver com a gente. Se você quiser expulsar alguém daqui, se alguém está tumultuando, não é a gente, é Paulo. Então eles não queriam problema ali com o Império Romano. Então eles recorrem a Gaio, mas de uma forma que Gaio vai falar, poxa, eu não tenho nada a ver com essa discussão de vocês aí. Nós vamos ver isso. Quando Paulo ia falar, quando Paulo ia se defender, né? Ele nem precisou. Ele ia se defender e Paulo gostava disso, porque na defesa ele pregava o evangelho. Galho, o governador da Acaia, disse para os judeus, o negócio é o seguinte, né? Olha lá, se fosse de fato alguma injustiça ou crime de maior gravidade, judeus, né? Eu teria motivo para aceitar a queixa que vocês estão fazendo. É como se assim, o que vocês estão trazendo para mim, gente, é absurdo, é supérfluo. Eu não vou lidar com essas questões, que são questões que não são de justiça, não são questões criminais. Vocês estão me trazendo queixas que resolvam vocês, né? Mas como é uma questão de palavras, aí um entende de um jeito, outro de outro, de nomes, que Jesus é o Messias, se é o Cristo, se não é, e da lei de vocês, não tem nada a ver com a lei romana. O que Gaio fala para eles? Resolvam isso vocês mesmos, se virem para resolver isso aí. Eu não quero ser juiz dessas coisas. Tá? Então, Gaio faz questão de se distanciar desse problema teológico, desse problema que era um problema, né, de interpretação da lei, que os judeus queriam fugir e se distanciar e não se debruçar na pregação para ver se aquilo era verdade ou não. Simplesmente eles não queriam acatar nada e ouvir a mensagem de Paulo, tá certo? Então o que Gaio fez? Expulsa os judeus do tribunal. Vai embora daqui. Não quero ouvir vocês, não tem nada a ver com injustiça, com crime, não é nada grave. Resolvam os problemas, né, da religião de vocês entre vocês. Eu não vou ser juiz dessas coisas, né? Paulo, portanto, não precisa elaborar defesa nenhuma, né? Pois Galho rejeita as acusações de imediato. Ele interpreta a lei mencionada como a lei judaica e considera a questão como muito barulho por nada, controvérsia de pouca importância sobre palavras e nomes insignificantes. Para ele, tá? Para um romano, aquilo era insignificante, mas não é. A gente sabe que o que Paulo estava pregando é a coisa mais importante para a salvação, era o evangelho. O caso não tem mérito, é como se assim, a lei romana não pertence a ela administrar, normatizar o que vocês estão falando aí. Galho pressupõe que o cristianismo seja uma facção do judaísmo. É como se assim, na cabeça de Galho, Paulo era um judeu e era de uma facção do judaísmo. Então, quer dizer, resolvam esses problemas do judaísmo entre vocês. Para ele não era uma outra região, né? Uma religião separada. Então, persuadir indivíduos outrora associados à sinagoga judaica a adorar a Deus de forma diferente na casa ao lado, você lembra que Paulo estava na casa do lado? Não é transgressão criminal. É uma questão judaica interna que não deve dizer respeito ao procônsul romano. Como se eu tenho mais coisa importante para lidar aí da justiça romana, né? Galho não está interessado nas diferenças de opinião judaicas a respeito de sua religião. Então, Gaio simplesmente não aceita a acusação, não vai se tornar juiz daquela situação e Paulo não precisa nem se defender. Então, olha só, gente, os judeus eram tão terríveis, esses judeus que se opunham ao evangelho, tão hostis ao evangelho, que aqui eles quiseram novamente causar um tumulto, e isso na frente, olha só, Gaio, governador e juiz, né, mandou eles embora. E antes de ir embora, eles deram, né, um show ali, um bafão, como se diz, para chamar a atenção de Gaio. Lucas não vai falar exatamente por que aconteceu isso, mas eles causam confusão aqui. Olha lá. E todos os judeus, né,
agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga. Então lembra que o chefe da sinagoga anterior era Crispo. Ele se converteu. Ao se converter, ele é banido da sinagoga. E agora existe um outro chefe da sinagoga chamado Sóstenes. E esses judeus agarram o chefe da sinagoga, gente, e começa a espancar o cara diante do tribunal. Olha uma coisa, como se assim, uma coisa nada a ver com a outra, né? A gente não sabe se Sóstenes falou alguma coisa contra esses judeus, se Sóstenes também defendeu Paulo em alguma questão, se Sóstenes também estava inclinado a acreditar no evangelho. Lucas não fala. Ele não relata isso pra gente, né, do que aconteceu, mas aqui é uma questão aqui da natureza violenta desses judeus e também de uma natureza totalmente, né, assim, eu não quero saber nada dos judeus, do Império Romano na pessoa de Galho, porque Galho simplesmente não fez nada. Ele poderia ali, né, como o Império Romano ele não queria tumultos, ele prezava pela tal da Pax Romana, da paz romana, e ele não gostava de tumulto, né? Mas mesmo assim, como estava ali no tribunal, ele falou, não vou interferir, problema é de vocês, não adianta vocês querem chamar a atenção com briga, até mesmo briga física entre vocês. Galho não quis, gente, tomar partido em nada e lidar com nada do que os judeus estavam levando para ele nessa situação. Então, todos agarraram Sóstenes, o chefe da sinagoga, e começaram a espancá-lo diante do tribunal. Galho, todavia, não se incomodava com essas coisas. Quer dizer, não estou nem aí, se matem, né? Então Galho simplesmente não vai tomar partido nas questões judaicas. E no meio disso tudo, o que nós estamos vendo? Nós vamos continuar vendo isso a semana que vem. Jesus está cumprindo a sua promessa que ele falou para Paulo. Esses termos aqui, deixa eu ver se eu anotei aqui. Esses termos que Jesus fala, não tenha medo, estou com você, eram justamente formas de Deus falar com o povo até no Antigo Testamento, né? Olha lá, as palavras estou com você trazem à memória a promessa divina no Antigo Testamento de auxiliar seu povo ou de lutar por ele. Isso em vários textos aqui, né? Gênesis, né? Êxodo, Josué, Isaías e assim por diante. E no Novo Testamento, Jesus também tinha feito uma promessa, não era? Que o Espírito Santo estaria com seus discípulos até a consumação dos séculos. Paulo, fique em paz. Mal não vai te acontecer nessa cidade. Eu vou estar com você. Continue pregando o Evangelho. Não pare. E nós vamos ver Jesus cumprindo e guardando Paulo em meio a essa confusão, em meio à violência, à agressividade dos judeus, né, diante de situação como que nós estamos vendo. E nesse caso, Paulo estava sendo ali preservado para que ele continuasse na cidade, discipulando Priscila e Áquila, pregando o evangelho, chefes da sinagoga se convertendo, outros judeus se convertendo, gentios da cidade de Corinto tementes a Deus se convertendo, né? Então ele precisava continuar a sua obra. Paulo obedece à ordem divina e a presença de Deus o fortalece para proclamar o evangelho em Corinto por um período de tempo longo, como a gente viu, de 1 ano e meio, ali, pregando o Evangelho, ensinando as Escrituras, ensinando que Jesus era o Cristo, ensinando que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, ensinando que Jesus voltará e será juiz de mortos e vivos, ensinando a essa igreja o Evangelho todo, né? A essas pessoas aqui. Então, Paulo vai desfrutar desse cuidado de Jesus, né? Paulo, não tenha medo. Não pare de falar. Eu estou com você.
Tá? Então, no meio dessa tumulto, dessa agressividade, desse espírito violento, Jesus está preservando Paulo. Nós sabemos que Paulo é açoitado em outros lugares, preso. Aqui, Jesus vai mantê-lo numa situação, livrando ele de algumas questões para que ele possa permanecer edificando a igreja de Cristo na cidade de Corinto. Até que ele vá e continue a sua viagem missionária, como nós vamos ver a semana que vem. Depois que os judeus foram bruscamente dispensados, a multidão espancou Sóstenes, o líder da sinagoga. Os que o atacaram não foram identificados. E Lucas não deixa claro o porquê desse ataque, como eu falei. Lucas não apresenta Gálio sob uma ótica moral favorável. O procônsul não faz caso da selvageria da multidão contra Sóstenes em frente do seu tribunal. Então, moralmente ali, duvidoso a moral desse procônsul romano. E para a gente ir para as considerações finais desse trecho de hoje, Deus opera para propagar o Evangelho por meio de uma situação que, a princípio, pode parecer um inconveniente revés. A expulsão dos judeus de Roma, por um capricho do imperador Cláudio, resultou na formação de um vínculo de parceria de Paulo com Priscila e Áquila. Isso é interessante porque nós vemos a soberania de Deus. Se o imperador Cláudio não tivesse expulsado os judeus de Roma, Priscila e Áquila não estariam em Corinto e não estariam sendo discipulados por Paulo. Então, Deus, no meio das dificuldades, no meio das desavenças, aparentemente até de certo caos na estrutura do tempo que nós vivemos, coisas que a gente, maldades, e coisas que a gente não entende, Deus está soberanamente guiando a sua igreja para que ela cumpra a sua missão. E é exatamente isso que aconteceu. Paulo, Priscila e Áquila precisavam estar na cidade de Corinto. E eles foram expulsos. E ali, então, por algum motivo, escolheram a cidade de Corinto e ali foram discipulados pelo apóstolo Paulo. Se tornaram grandes parceiros, de Paulo na missão ali, que apoiaram seu longo ministério em Corinto, importante colônia romana. Priscila e Áquila também foram de grande ajuda, nós vamos ver isso semana que vem, na instrução de Apolo. Apolo era um pregador já, mas faltava ser instruído em algumas questões que Paulo instruiu Priscila e Áquila. E eles vão então repassar essa instrução mais com exatidão, mais refinada do Evangelho para Apolo. Nós vamos ver isso na semana que vem. Esse relato volta a confirmar a declaração de Paulo. Sabemos que Deus opera em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Gente, todas as coisas aqui no texto se refere aos sofrimentos cristãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todos os sofrimentos, tribulações e aflições que o cristão passa, tudo isso coopera para o bem daqueles que amam a Deus. De alguma forma, essas coisas nos colocarão no caminho certo de cumprimento da nossa missão. Essa é a real interpretação, correta interpretação desses textos que as pessoas falam, sem saber coisas assim, usando o texto totalmente fora de contexto. Então, o sofrimento de Priscila e Áquila, de abandonar sua casa em Roma, de serem expulsos ali do local, parar numa cidade desconhecida em Corinto, esse sofrimento, essa mudança drástica, proporcionou a eles o discipulado de Paulo. Então, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, que foram chamados
segundo o propósito de Deus. Então, se você vive o propósito de Deus, que é justamente cumprir a sua missão de pregar o evangelho e fazer discípulos, as coisas que sofremos nessa vida nos colocarão nesse propósito, irão nos proporcionar, né, o cumprimento adequado dessa nossa tarefa, porque isso nós fomos chamados, nós temos um propósito e haverá cuidado de Deus para que possamos cumprir isso, né? Então, no texto se refere aos sofrimentos dos cristãos que amam e servem a Deus em um mundo hostil, não é? Hostil a Deus, um mundo violento o evangelho muitas vezes, né, de perseguição e tantas coisas que nós vemos aí, irmãos nossos sofrerem em países, né, de perseguição e tudo mais. Ponto 2 aqui, e último para encerrarmos: Deus prometeu a Paulo que o protegeria do mal, a fim de que pudesse realizar a missão divina em Corinto. Existe uma finalidade: você não vai sofrer mal aqui em Corinto, para que você possa realizar e cumprir a sua missão na cidade de Corinto. Deus não promete a Paulo que não será atacado, mas apenas que será guardado de danos da sua vida, né? A rejeição por Galho de todas as acusações contra Paulo feitas por seus adversários não é resultado, né, da virtuosa justiça romana, mas soberanamente Deus usa Galho de forma soberana. Deus também usa um juiz injusto, um juiz que nem se preocupa com a violência que estava acontecendo no seu tribunal, tendencioso para cumprir a promessa dele de guardar Paulo. Então Deus usa, né, quem Ele quer, até mesmo um juiz injusto, para falar: não, ninguém vai mexer com Paulo, eu não vou me intrometer nessa situação, vão embora daqui. Olha que interessante. Por consequência, a igreja local lança raízes e cresce ali em Corinto. E mais adiante, a igreja universal. Quando nós falamos igreja universal na teologia, é a igreja de Cristo, todas as pessoas que creem na face da terra, que acreditam no evangelho e que são salvos por Cristo. Então essa é a igreja que nós fazemos parte, a igreja universal, certo? A igreja da face da terra, os nossos irmãos. Então essa igreja universal recebe para as eras, né, vindouras, futuras, duas poderosas cartas de Paulo aos Coríntios. Cartas que nós temos na nossa Bíblia, que você tem na sua Bíblia. Porque o tempo que ele passou ali, depois as notícias que Paulo fica sabendo dos desvios desta igreja, que ele ficou 1 ano e meio ali discipulando, ele escreve cartas a essa igreja, né? São mais de 2 cartas, mas nós temos registrados na nossa mão, na nossa Bíblia, 2 de provavelmente 4 cartas que Paulo enviou aos coríntios. Os coríntios enviam carta a Paulo, Paulo responde cartas, né, da igreja de Corinto e lida com questões que foram pedidas para que ele pudesse lidar, questões teológicas, de pastoreio, né, teologia pastoral e tudo mais. Quem quiser saber mais, entre lá no meu canal do YouTube e acompanhe as minhas reflexões em 1 Coríntios, né, a carta de Paulo aos Coríntios. Ali eu vou explicar várias questões relacionadas à igreja de Corinto, tá bom? Então fica aí mais um dia dessa viagem extraordinária, missionária de Paulo que ele está fazendo ali por todas aquelas cidades. E aqui o que nós aprendemos é que quando Deus manda Paulo ficar, Jesus manda ele ficar ali em Corinto, ele não tem que fugir, ele tem que obedecer para cumprir, finalizar a sua missão na cidade onde Jesus mandou ele estar 1 ano e meio, na cidade de Corinto, tá bom? Que eu e você possamos também obedecer ao Espírito Santo, ao Evangelho, à ordem de Cristo, como eu tenho falado repetidamente, de pregar o Evangelho e fazer discípulos. Tá bom? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Até quinta que vem.